cansado? O que tem te cansado? A rotina diária, fisicamente, tem te cansado. O que é físico? E na sua alma, no seu espiritual, o que tem te cansado? O que tem te paralisado? O que é que tem roubado a sua paz, o seu sossego? O que é que tem roubado a sua maneira o seu dia a dia? Como é que você tem portado? O que você tem ouvido? O que você tem feito? Como que é estar cansado e oprimido? Porque o Senhor Jesus fala assim: olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Você sabe que Jesus estava falando isso para os seus discípulos, para o povo que estava ouvindo, mas antes, nos anteriores, ele estava de local em local pregando a palavra, falando do amor de Deus. E agora o Senhor senta lá com aquela multidão, e ele olha para o povo e diz: ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando o fardo que Deus não te deu e você adquiriu, tem um fardo que não é o Senhor que plantou na sua vida e você tem carregado, tem emoções que você não quer, mas ela insiste em te atormentar. Ela entra na sua mente, no seu coração, ela entra através de outros, ela entra através do que você ouve. Vamos supor, todo mundo aqui é uma família, você está no seu lar e você acorda, você tem toda uma rotina diária, todo mundo aqui tem sua rotina diária. E tem aquele dia que você acorda e você sente que tem alguma coisa errada com você mesmo. Pode ser o seu coração cansado ou aflito, pode ser a indisposição, pode ser a preocupação com a conta, com o boleto, pode ser a preocupação no estudo, pode ser a preocupação no trabalho, pode ser nas metas que às vezes tem que bater. São coisas dessa vida que te traz angústia, peso, fardo. São coisas comuns do seu dia a dia, são coisas comuns que você vive. A gente é assim, a vida é assim. Às vezes as pessoas falam: mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. E aquilo vai te cansando, aquilo vai te amargurando. Daí a pouco você tem uma carga, uma mochila nas costas, que você vai trabalhar com aquele peso. Não é o ambiente que você queria, não é o trabalho que você queria, mas você fica grata a Deus e fala: Senhor, obrigado porque eu tenho um trabalho, né? Está dando para pagar as contas, obrigado. E o que essa palavra está te dizendo é assim: ó, você está cansado e oprimido? Eu tenho um alívio para você. Eu não quero que você trabalhe penoso, que o seu trabalho seja penoso. Eu não quero que servir a mim seja penoso. Eu não ponho regras, eu não coloco peso sobre a vida de vocês. Eu chamo pela presença, porque quando vocês estão na minha presença, esse fardo cai, essas amarras caem. A minha presença, você vai encontrar um alívio que você não consegue com suas forças, não consegue com remédio, porque o remédio ele vai fazer um certo efeito. Daqui a pouco você surta e daqui a pouco você precisa de uma dose maior. Mas eu sou o Senhor que eu não te quero ansioso, porque eu estou dizendo: olha, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que eu tenho um alívio. Não é para você ficar triste ou amargurado, e você correr para alguém contar, e você compartilhar, porque você vai ver: ah, comigo também é assim, ah, é assim mesmo. Não, vem falar comigo, vem para o Senhor, colocar o seu fardo ao pé da cruz. A melhor coisa que você tem que fazer é respirar, olhar para frente e falar para o Senhor: Senhor, meu coração está pesado, Senhor, eu estou me sentindo amargurada, Senhor, entra aqui nesse meu trabalho, porque ele me deixa aflita, ele me traz peso, Senhor, a minha mente fica roubando, eu quero dar resultado. E no que esse resultado está sendo bom para você? Se você está estressado, se você está cansado, se você continua com as dívidas, qual é o resultado? Ué, mas peraí, a gente vai deixar de trabalhar? A gente vai... Não é isso que eu estou falando. Vocês estão pegando? Eu estou dizendo que quando você entra na presença do Senhor para falar da dívida, para falar do cansaço, para falar da tristeza,
para morrer em nosso lugar. Deus deu o Filho dele para morrer por mim e por você. Isso é amor, amor incomparável, amor imensurável. A nossa mente não consegue, e a gente fica sempre capingando, a gente fica sempre no perrengue, como diz, né, algumas pessoas, aquele perrengue de que você e eu, a gente não consegue entender que o amor de Deus é maior do que isso, que eu e você possa estar passando, é maior do que a enfermidade, é maior do que o que está acontecendo, porque tudo tem um propósito. Deus, Ele quer te dar um propósito, porque o fardo dele é leve. Nós que criamos um fardo insuportável, o nosso fardo é insuportável. O que nós plantamos em nossa mente, em nosso coração, é maior do que realmente é. Quando você está passando por esse tipo de luta, por essas coisas que você não se conforma, que você não quer que aconteça, e Satanás começa a colocar dúvida em seu coração e em sua mente, dizendo: olha o que está acontecendo, nossa, você serve a Deus, ó, você está andando para trás, hein? Está andando para trás. E nós não andamos nem para trás, nem para frente, nós andamos para cima, porque o nosso reino é para cima, o nosso lugar é o céu. Você pensa que aqui, ó, nós somos em poucos números, não vão? Mas a Bíblia diz que a gente não consegue ver os anjos de Deus que nos acompanham, que está ao nosso redor. Olha, a palavra de Deus, lá em Daniel, a Bíblia diz assim, que no ano que morreu o rei Josias, Daniel viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Irmãos, Daniel, quem era Daniel? Era alguém sozinho, que estava fazendo a diferença. Ele foi ler a palavra de Deus e descobriu que o tempo era chegado. Ele foi sozinho, se propôs a fazer o jejum de 21 dias. E ele foi buscando a presença de Deus, porque coisas precisavam acontecer, coisas precisavam ser mudadas. Eu quero dizer para você que tudo que está acontecendo na nossa igreja neste momento, o Senhor já sabia. E tudo que está acontecendo conosco, com o seu coração preocupado, a palavra do Senhor está dizendo para a gente que é para a gente descansar nele, andar com ele, buscar a presença, fazer a vontade dele. Porque no outro versículo, como eu falei aqui, o que nós criamos é insuportável, mas Jesus não nos dá um descanso superficial. Por exemplo, nossa, eu ouvi isso aí, vou guardar isso aí. Nossa, eu vou guardar. O que Deus te dá não é superficial, não é de momento, não é arrepio, não é gritos, não é euforia. O descanso que o Senhor quer te dar não é como você imagina na sua mente, não é da maneira sua, porque se fosse pelas nossas forças, a gente doutrinava a nossa mente, tomava um remedinho e o efeito acontecia. Mas você já viu que pessoas controladas com remédio, as pessoas parecem meio robô. As pessoas ficam diferentes. Elas ficam diferentes. Quando você é controlado pelo Espírito Santo, você lembra que você tem crido e quem é que te ergue, quem é que está com você, quem é que está com você na caminhada. E uma coisa que acontece é que parece às vezes, alguém tenta falar que não está com você, mas a Bíblia diz que o Senhor está contigo em todos os momentos. Como estava com Daniel. Você viu que Daniel orou e as coisas aconteceram no primeiro dia, porque o anjo não veio, porque Deus manda anjos para falar com você, Deus manda anjos para te consolar. E a Bíblia diz que no primeiro dia veio o anjo e disse assim: Daniel, servo muito amado, porque o anjo falaria isso para Daniel. O que será que aconteceu? Será que Daniel ouviu? Quais são
hoje. Nós não fomos, irmão. A ansiedade, irmãos, é esse peso que não foi Deus que colocou em nós. Não é Deus que colocou esse peso em nós. E o fardo que Ele nos dá é leve, mas o que nós criamos é um fardo pesado. Então, nessa noite, eu convido vocês a soltar o fardo, entregar o fardo que não foi o que Deus te deu, para abraçar o que Deus te deu. Como que é o fardo que Deus nos deu? A palavra está dizendo, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados. E depois vai dizer: tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Como não fomos chamados para carregar fardo, Jesus não nos falou de um descanso também passageiro ou superficial, mas sobre um descanso para a alma. Isso significa que Ele não está oferecendo apenas o alívio, irmãos. Ele está nos oferecendo um propósito. Quem aqui tem um propósito? Quem está servindo a Deus com um propósito? Tem um propósito. Você tem algo, uma meta que você não quer perder. Você já falou para o Senhor. E o Senhor disse que esse propósito que você tem, que Ele tem, é possível você carregar, porque Ele anda com você, porque Ele anda comigo. O propósito do Senhor é para nós carregarmos. A ansiedade, segundo Filipenses 4, 6 e 7, é combatida com a entrega à oração. Em Filipenses 4, 6 e 7 vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vocês podem notar que esse texto não está mandando a gente controlar a ansiedade. Ninguém aqui tem superpoder, não é para a gente controlar. Não tem esse controle, nós não temos um controle sobre a ansiedade. O texto está nos contando que nós devemos substituí-lo pela oração, pela súplica. Ele está no controle. Seguir o propósito, porque tem um propósito na sua vida e você tem um propósito. Fazer com que a obra avance. Irmãos, quem dá o crescimento é Deus, mas quem planta somos nós. Quem planta somos nós. Você acha que o céu não vê vocês aqui hoje? Você acha que os anjos do Senhor não contam? Você veio adorar ao seu Deus. Você veio para sonhar. Às vezes você veio cansado, você veio com sono, você queria descansar, mas você veio. Às vezes você veio doente, você veio preocupado. Às vezes a sua mente está pensando e o amanhã. Mas quero dizer para você que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, nós nem conseguimos entender, ela guardará os vossos corações, os nossos corações. Pode falar para você: o meu coração. Põe a mão no seu coração e fala: guardará o meu coração, os meus pensamentos em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim: os pensamentos deles são mais altos dos que os nossos, porque os nossos está na terra, é limitado, e nós não conseguimos imaginar as grandezas do céu, as grandezas de Deus. Não dá, a gente é limitada. Porém, nós temos uma certeza absoluta: Deus está conosco, Deus é com você, Deus é comigo. E porque Deus é comigo não é porque eu sou boazinha, Deus é comigo porque eu faço boas obras, Deus não é comigo porque eu venho aqui na
Deus vai usar. É o Miguel, é o Samuel, é você na hora. É você que vai ser as Ruda, as profetisas da casa do Senhor. Porque uma coisa eu sei, se nós profetizarmos, Deus vai fazer. O que vamos profetizar? Palavra, é o que está escrito. A Bíblia diz assim, ó, não tire essa palavra da sua boca e do seu coração. Quando a gente aprende a palavra de Deus, a nossa mente começa a ficar diferenciada. Você vai ouvir coisas do seu lado e você não entra nem em questão, porque você filtra e você discerne quem está falando. Você discerne. Você sabe. Pode ser na reunião escolar, pode ser no seu trabalho, pode ser até em casa, porque às vezes tem gente que fica só em casa. Ué, quem o inimigo vai usar? A Bíblia diz que o inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Mas a casa de Deus que somos nós, o inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Então quem é meu inimigo? Quem é seu inimigo? É você mesmo. Pode ser, é eu mesmo. É a sua mente, é a nossa mente que nos põe para baixo, que pensa errado, que não profetiza. O inimigo do homem, porque a Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, contra principados e potestades, não é contra o nosso irmão. Porque quando o nosso irmão pega contra nós, a gente sabe quem está nele. A gente sabe até identificar. Mas a gente nunca identifica quem está em nós. E a Bíblia diz que por termos o Espírito Santo, todo dia eu tenho que me policiar. Tem pensamento que você vai dizer, não, peraí, isso aí não pode ouvir a palavra de Deus, não. Isso é pensamento de Deus, não. Porque a mídia, a rede social hoje em dia tem os cursos, né? As rodinhas, as coisas. E a palavra de Deus, ela está há mais de 2.000 anos padronizada. Não muda, imutável, inerrante, palavra de Deus, verdadeira. E faz tudo que lhe apraz. A palavra de Deus se cumpriu, de Gênesis a Apocalipse. Porque o Apocalipse não se cumpriu ainda, né? Não se cumpriu. Nós somos essa igreja, e oxalá sejamos Filadélfia. Porque essas igrejas vai mostrar quem você é. Quando você lê as cartas às igrejas, que está em Apocalipse 3, cada igreja que você vai ler ali, às vezes você pode se identificar com uma delas. A gente vai estar trazendo isso nas terça-feira, nas terças de oração. Porque qual igreja eu sou e qual igreja eu quero ser? O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer de mim? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Irmãos, quando não se sabe o que fazer, o que devemos fazer? Essa resposta você tem no seu coração. Quando você não sabe o que fazer, o que você vai fazer? Qualquer situação que vir para a tua vida e você não sabe o que fazer, você vai orar. É resposta do trabalho, é uma dívida que está faltando valor. Orar, mas orar, porque orar, Senhor, falou. E a coisa linda, porque quem falou isso aí foi Jesus que falou. Vamos ler junto? Ó, 2, 3, já. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não sai daí, tá, gente? Pode deixar. Gente, pelo que você está vendo ali, eu e você fomos criados e guarda o seu coração. Você pode repetir esse versículo aí, ó. Você pode ler. Quem é que guarda o seu coração? Quem é que guarda a sua mente e os seus pensamentos? Agora veja bem sobre os pensamentos. O problema, irmãos, é que muitas vezes você ora. Eu oro, mas a gente continua segurando o peso. Quem não? Oramos e
oramos, falamos sobre Ele e pegamos Ele para nós mesmos. Estamos preocupados. Estamos preocupados. Nós queremos saber e agora, e o amanhã. E a palavra de Deus está nos dizendo, por essa palavra, que é para nós vivermos o hoje, porque o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. O problema é que muitas vezes oramos, mas continuamos nossa mente, que precisa ser doutrinada para ficar firme no que Ele nos prometeu. É uma enfermidade que assola, né? E a gente fica preocupado. E o agora, irmãos, quero que vocês lembrem que nós somos a igreja do Senhor e nós somos do Senhor. Essa igreja é do Senhor. E nós sabemos que nós estamos em guerra. Por que você não pode ter um fardo além? Porque você está em guerra. A guerra em nossas vidas, a guerra aqui em nós, é porque nós estamos mexendo com o inferno. Quando nós mexemos com o inferno, quando nós oramos, quando nós clamamos por libertação do corpo de Cristo, por libertação de alma, por mais oração, pelo jejum, a gente está mexendo no inferno. E Satanás, ele não quer que você saia vitorioso ou vencedor. Ele te coloca cansaço, ele te coloca coisas quando você vai orar na sua casa, quando você vai ler a Bíblia, quando você vai fazer jejum. Ele coloca situações para que você se distraia, porque nós vivemos um mundo de distração. O celular é uma arma que vem roubar a gente. Eu não sei vocês, mas um dia desse eu estava vendo uns negócios assim, começa a aparecer um monte de coisa, porque esse algoritmo, né, que fala, começa a mostrar o mesmo assunto, e daí a pouco você está presa, ou uma coisa engraçada, a gente aprende a palavra de Deus, a nossa mente começa a ficar diferenciada. Você vai ouvir coisa do seu lado e você não entra nem em questão, porque você filtra e você discerne quem está falando. Você discerne. Você sabe. Pode ser numa reunião escolar, pode ser no seu trabalho, pode ser até em casa, porque às vezes tem gente que fica só em casa. Ué, quem o inimigo vai usar? A Bíblia diz que o inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Não só para Deus, mas a casa de Deus não somos nós. O inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Então quem é meu inimigo? Quem é o seu inimigo? É você mesmo. Pode ser, é eu mesmo. É a sua mente. É a nossa mente que nos põe para baixo, que pensa errado, que não profetiza. O inimigo do homem, porque a Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, contra principados e potestades, não é contra o nosso irmão. Porque quando o nosso irmão pega contra nós, a gente sabe quem está vendo. A gente sabe identificar. Mas a gente nunca identifica quem está em nós. E a Bíblia diz que por termos o Espírito Santo, todo dia eu tenho que me policiar. Tem pensamento que você vai dizer, não, peraí, isso aí não é de acordo com a palavra de Deus, não. Isso não é pensamento de Deus, não. Porque a mídia, a rede social hoje em dia tem os fluxos, né? As modinhas, as coisas. E a palavra de Deus, ela está há mais de 2000 anos padronizada. Não muda, imutável, inerrante, palavra de Deus, verdadeira. E faz tudo que lhe apraz. A palavra de Deus se cumpriu, de Gênesis a Apocalipse. Porque o Apocalipse não se cumpriu ainda, né? Não se cumpriu. Nós somos essa igreja, e oxalá sejamos Filadélfia. Porque essas igrejas vai mostrar quem você é. Quando você lê as cartas às igrejas, que está em Apocalipse 3, cada igreja que você vai lendo ali, às vezes você pode se identificar com uma delas. A gente vai estar trazendo isso na sexta-feira, nas textos de oração. Porque qual igreja eu sou e qual igreja eu quero ser? O que Deus está me ensinando? O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer de mim? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Irmãos, quando não se sabe o que fazer, o que devemos fazer? Essa é a resposta que você tem no seu coração. Quando você não sabe o que fazer, o que você vai fazer? Ora.
e você não sabe o que fazer, você vai orar. É resposta do trabalho, é uma dívida que está faltando no valor. Orar, mas orar, porque orar, Senhor, na tua palavra, diz que o Senhor suprirá as minhas necessidades. Eu confio, porque a Bíblia diz assim, ó, o salmista vai dizer assim, que na geração dele, ele nunca viu um justo mendigar o pão. Mendigar. Fala assim, o pão. Por que você não vai mendigar o pão? Porque você vai orar ao Senhor e pedir, Deus, eu quero ter para abençoar. É lindo isso. Ter para abençoar. Quem não gostaria de ter para abençoar outras pessoas, outros irmãos? E às vezes a gente pensa só de casa, não. A sociedade. Deus tem para cada um de nós o melhor da terra. Quando a gente lê Deuteronômio 28, você vai descobrir que aquela palavra ali é só um povo daquela época? Não. O povo daquela época era o povo de Deus. E você é o povo de Deus? É. Somos o povo de Deus. O que eu quero dizer para vocês, ao nosso coração? A Bíblia diz que as coisas do mundo corrompem o nosso coração. Mas o nosso coração só é guardado quando a gente absorve a palavra de Deus e o que ela tem para nos ensinar. Eu quero dizer para vocês que nessa noite, se você tem carregado o fardo, se você tem ficado oprimido, você tem ficado angustiado, você tem ficado enfermo, você tem ficado com medo, ou você tem necessidade financeira, ou você tem medo do que pode acontecer, eu quero dizer que tem um caminho para cada um de nós: profetizar. Vamos profetizar o que diz a palavra. Eu estou enfermo, mas a palavra de Deus diz que a cura para mim é em Deus. Eu estou necessitado, mas a palavra de Deus diz que o Senhor me suprirá. Eu estou necessitado e o Senhor me acolherá. Eu estou carente e o Senhor é o meu conforto. Eu estou, Senhor, angustiado. O Senhor é que leva essa angústia. Ele manda eu colocar nele, no altar dele. Eu estou precisando, Senhor, resolver áreas da minha vida. O Senhor vai te iluminar. Coloca perante Ele. Senhor, eu tenho essa necessidade. Coloque diante dele. Eu preciso disso, Senhor. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, coloque diante dele. Senhor, eu tenho pecado. Ele é galardoador dos que o buscam, e a palavra do Senhor diz que Ele perdoa os pecados quando você confessa a Ele. É o Senhor, Ele, Pai. Pai, qual é o filho que vai ao Pai? A Bíblia diz, pedindo pão e Ele dá uma pedra. Deus vai dar aquilo que você pedir, irmãos, alinhado ali com a palavra que está escrito. A Bíblia diz assim, o que é que você quer? Bate nessa porta, ela se abre. Busca e você vai encontrar. Vai achar. Toda a nossa necessidade e suficiência está em Cristo. Tudo o que precisamos está em Cristo. Tudo o que você precisa está em Cristo. Tudo que você precisa, Deus, para casar, não vai dar no Valdeci, na Luciana, não, vai ter em Cristo. Tudo que você precisa na Laura, não vai dar na sua mãe, não, vai estar em Cristo. Todas as suas necessidades, Adriano, vai estar em Cristo. Nite, tudo está em Cristo. A salvação da família, porque tem colocado no altar. Pedir para o Senhor visitar o Cristo lá no hospital, que ele teve que voltar. O Senhor, a gente tem que dizer, Senhor, misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Esse quebrantamento, esse orgulho, ela diz assim, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Aí Jesus diz, mulher grande, a tua fé pode ir, tua filha vai estar. E quando ela chega lá, eles falam o horário exato que o demônio deixou a filha. Então assim, era uma mulher que nem conhecia talvez o Senhor como eu e você conhece e tem andado. Mas ela foi, se humilhou diante dele e disse, Senhor, eu preciso, eu quero me dar. Lembra dos leprosos que vêm tudo? E Jesus vai e toca neles, eles voltam para a colônia, Jesus manda voltar, ir no sacerdote, parar lá.
Eles foram, um voltou. E Jesus disse assim: mas cadê os outros? Eram 10, por 9? Não veio agradecer. Então, assim, esse espírito de gratidão, essa confiança, essa coisa, irmãos, está tudo em nosso meio. E somos nós. Somos nós que vai profetizar em nossas vidas. Da nossa necessidade, que às vezes você não quer nem falar com Deus, dizendo assim: não vou falar com Deus não, porque isso aqui eu consigo resolver. Tem coisas que só o céu consegue resolver. Tem coisas que só o Senhor consegue resolver. Você pode fazer a tua parte, mas orando. Você vai primeiro a Deus. Sempre primeiro a Deus. A gente não vai primeiro nos médicos. Primeiro a gente vai a Deus. E a gente fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero desfrutar da cura. E o Senhor pode te encaminhar, sim, a médicos. Porque acontece, a gente sabe, Deus deixou os médicos. Mas que o Senhor te encaminhe para o correto, para o certo. Para o que vai te trazer alívio, de deixar seu coração em paz, que o Espírito Santo faz isso. Vamos ficar de pé e vamos orar? Levanta as suas mãos, feche os seus olhos, liga o seu pensamento em Deus e ore ao Senhor. Ó Pai, Santo Deus, maravilhoso Deus, a tua igreja, Senhor, lavada e remida no teu sangue. A tua igreja comprada com o teu sangue. As vestes, Senhor, brancas no sangue do Cordeiro. As mentes iluminadas pela palavra que é luz. O coração faminto sendo saciado pela tua palavra que é comida. Senhor, a tua água que mata a sede, ilumina. A tua água, Senhor, que faz mergulhar em profundezas para que fiquem limpos e purificados. Senhor, a tua igreja que necessita das tuas respostas, a tua igreja que necessita que o Senhor ouça a voz que está te clamando, o coração que está te pedindo, a mente que está necessitada. Ó Senhor, são tantos pedidos, são tantas lutas, são tantas coisas sem resposta, e tu prometeu nos ouvir e nos responder. Muitas vezes, Senhor, nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve, porque está escrito na tua palavra que o Senhor ouve. Mas muitas vezes nós não temos a resposta, ou, Senhor, essa resposta da maneira clara em nossas vidas, que nós nos